Oi, gente, boa noite. Então, hoje, quarta-feira, estamos aqui, último dia do mês, entrando dezembro, último mês do ano de 2022. Um ótimo momento para você colocar novas metas, novos objetivos. Se você pensa numa transição de carreira, se você pensa numa renda extra, esse é o objetivo da nossa apresentação hoje, falar que é possível você conseguir fazer o seu negócio, você empreender, viver em um negócio que tem propósito, né? A gente vai falar sobre isso. E também um super estilo de vida, para quem já está no estilo de vida mais natural, faz total sentido empreender com a do Terra, porque é sobre isso, né? A gente começa muitas vezes a partir dos olhos, e dos olhos vai para substituição de perfume, substituição de produtos de limpeza, e quando você vê a sua vida está muito melhor, você está mais calma, você está mais desintoxicada, menos inflamada, as doenças não vêm mais. Então, é muito bom a gente falar que a gente pode sim fazer muito dinheiro, né? Só depende da gente trabalhando com algo que vai levar saúde para as pessoas e entregar saúde para você também. Então, só para quem não me conhece, o meu nome é Paula. O Morris é do meu marido é americano, então Paula Ramos Morris, sou brasileira de São Paulo, moro aqui na Flórida hoje, morava no Havaí, estou numa vida nômade nos últimos 2 anos, então o ano passado a gente viajou quase o ano inteiro, e né, compartilhando os olhos aqui nos Estados Unidos, voltamos para o Havaí por 5 meses, e já viajamos de novo para o Brasil, ficamos 4 meses, e agora estou na Flórida, junto com a minha família, recomeçando. A família dele é daqui, então a gente está na casa dos avós do meu marido, né, buscando nossa casa, o nosso lugar, uma escola para nossa filha. Então é um grande recomeçar que a do Terra permite, né? Eu não estou presa numa empresa onde eu tenho que estar ali batendo cartão, onde eu tenho que estar dentro daquele perímetro. Eu posso trabalhar da onde eu quiser. E essa sempre foi a minha premissa. Eu queria ter liberdade. Eu vou compartilhar um pouco com você sobre a minha trajetória de trabalho e sempre foi a liberdade em primeiro lugar. Sempre prezei muito isso e prezo, e na do Terra é possível, né? Você ter liberdade de tempo, você ter liberdade geográfica e também a liberdade financeira. Então, aqui alguns pilares que, para mim, é o que me move dentro da do Terra. O compartilhar é o primeiro. Compartilhar, para mim, sempre foi algo que me tocava muito. Eu gosto de compartilhar as coisas que me faz bem, né? Então, o meu Instagram era um lugar que eu compartilhava minhas descobertas no Havaí, o meu processo de autoconhecimento. E, né, se as pessoas não gostam de compartilhar isso, eu tenho certeza que você já compartilhou uma receita de bolo com uma sua amiga, já compartilhou algo, uma viagem bacana que você fez. Eu fiquei naquela pousada, super recomendo, foi ótimo. Então, tudo que é bom para você, você quer que a pessoa que esteja com você, que seja uma pessoa que você ame, também tenha acesso a essa mesma coisa. Então, normalmente as pessoas falam: nossa, tipo, eu posso trabalhar com isso? Eu já estou compartilhando, eu já faço isso naturalmente, já estou falando para todo mundo dos olhos, já estou oferecendo para todo mundo peppermint, que já me ajudou na dor de cabeça. Então, é muito natural esse compartilhar. E isso dentro da equipe, né? Isso você no seu trabalho com as pessoas, e dentro da equipe também é um grande compartilhar de conhecimento, de leitura, de novos conhecimentos, novos aprendizados, né? Tudo a gente troca. Então, por exemplo, a gente estava, antes de começar, a Carol falando sobre o Eneagrama, que eu comecei o processo de entender mais fundo o Eneagrama. E aí a Carol escutou, foi atrás, fez sentido para ela, ela está também no processo. Então a gente vai compartilhando as coisas que fazem sentido para a gente, dentro da equipe, também fora dela, e com isso a gente cresce, né? E cada vez a gente vai entrando mais em sintonia, em conexão. Um crescimento, então, que começa a partir de dentro, é um crescimento pessoal muito grande. Eu digo que a pessoa de novembro de 2021, desculpa, 2021, é longe de ser a pessoa a Paula de 2022. E eu tive um crescimento muito grande desde que eu saí do Brasil e fui para o Brasil, fui para Havaí, mas esse último ano, assim, foi algo que, de fato, mudou muito a percepção de vida, né? Porque a do Terra, ela permite que você vá entrando em lugares que talvez você nunca pensou que você pudesse acessar.
né? Então, eu não venho de família rica, eu não venho de um lugar, de um trabalho no Brasil que eu pudesse pensar assim, nossa, eu vou realizar todos os meus sonhos. E aí a do Terra vem e me fala, Paula, você pode voltar a sonhar, você pode fazer, trabalhar, que você vai ser recompensada por isso. E isso mudou muito a minha percepção de vida, que eu falei, nossa, agora eu posso tudo, eu posso ser e acontecer o que eu quiser. Então, esse crescimento é necessário, ele precisa acontecer, e a gente está aqui junto, dando as mãos para que o seu crescimento pessoal aconteça e que junto com ele venha o seu crescimento financeiro e o seu crescimento, né, no mundo material aqui na vida. Eu acredito muito que o crescimento do ser, ele anda junto com o crescimento material, o crescimento dinheiro, né? Eu acredito que quando acontece o inverso, são quando as pessoas têm dinheiro, mas são depressivas, têm dinheiro, mas são solitárias, né? Aqueles artistas e muitas pessoas que são muito ricas, e você vê que eles estão tirando a própria vida, estão afundados em drogas, em bebidas, você fala, nossa, mas por que eles têm tudo? Mas é porque eles têm ao invés de ser, né? E eu acredito muito que a do Terra nos prepara para ser uma pessoa melhor, para então ter. Então, se faz sentido para você, vem com a gente, que é essa pegada da equipe, tá? E o legado, que é a gente poder levar mesmo essa cura para o mundo, essa cura para as pessoas que a gente mora e que a gente vive, que a gente convive. Então, algo que ninguém fala para você. Hoje até escrevi um post, né, um pouco rebelde, sobre o orégano, que é um óleo que a gente não pode falar abertamente sobre as propriedades dele, que ele é antiviral, que ele é antibactericida e que ele é um antibiótico. E aí eu falei, caramba, né? É tão importante que as pessoas saibam disso e infelizmente a gente não pode falar porque não tem comprovação científica, mas não como que eu posso dizer, tipo, autorizado lá pela medicina e pelos cientistas e tudo. Tem muitos testes, muitos artigos científicos que, né, comprovam tudo isso, mas a gente não pode falar. Então, a gente, no nosso trabalho, a gente espalha de uma outra maneira, a gente fala sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas sobre tudo que os óleos essenciais fazem, e com certeza para minha filha, de 4 anos, eu vou deixar algo diferente, um mundo diferente para ela. Então, a gente está, de fato, transformando o mundo e o nosso redor. Então, deixando um legado, sem dúvida. E agora, falando um pouco sobre a minha trajetória de trabalho, e eu te pergunto, né, onde você está? Você está no mundo corporativo? Você é uma pessoa que é autônoma? Você empreende já? E todos esses três têm os seus pontos positivos, mas como eu falei, para mim, a liberdade sempre foi o ponto principal. E em nenhum dos três eu encontrei a liberdade que eu tenho hoje na do Terra. Então, no mundo corporativo, muitas vezes a gente tem um baita potencial, a gente quer fazer tanta coisa, só que a gente fica ali presa. Não, mas você no seu departamento, na sua mesa, você só pode fazer até aqui, né? E você quer fazer mais e você não pode, você não tem acesso a muitas pessoas. Você, de repente, você tem sonho, nossa, mas para eu realizar meu sonho, eu preciso receber 2 vezes mais, mas você fica ali, né, sabendo que você pode muito mais, mas depende do orçamento, depende do financeiro, depende do RH, e aí você fica ali, né, aceitando aquela condição e de repente morrendo os seus sonhos aos poucos, né? Tem um profissional autônomo que já tem um pouco de liberdade, uma liberdade de tempo, bom, eu preencho minha agenda, eu atendo tantas pessoas por dia, só que uma hora você vai falar assim, caramba, meus dias estão cheios e eu preciso fazer mais dinheiro. E aí você não consegue multiplicar as horas do dia. E aí você percebe que então eu tenho que aumentar o meu valor. E aí você vai sempre estar correndo atrás do dinheiro, né? Você precisa sempre estar disponível ali no seu tempo para que o dinheiro venha. Se não for você, aquilo não acontece. Então, eu, saindo do CLT no Brasil, eu fui fazer limpeza no Havaí. E a limpeza me trazia várias liberdades. Só que quando eu comecei a entender essa falta de liberdade, por exemplo, eu quero passar 2 semanas viajando, 2 meses no Brasil, 4 meses no Brasil, como eu passei, pô, eu tenho que juntar uma grana e aí eu vou, e aí quando eu volto, eu tô sem nada, tipo, recomeçando, né? E aí começa tudo de novo. Aí eu falei, gente, isso não dá, né? Não, não fecha. Eu vou ter que trabalhar eternamente, todos os dias, para sempre ter dinheiro. E eu já ficar doente,
E o dia que minha filha nascer? Então, eu vi que já não fazia mais sentido. E o empreender, que podia ser a consequência do meu trabalho de limpeza no Havaí, também não fazia muito sentido pelo fato de eu ter que cuidar de tudo, né? Então eu coloco um empreendedor solitário porque, meu, ele tem você, né? Quem empreende tem uma microempresa, caramba, você tem que tomar muitas decisões sérias, né? O meu ex-marido no Brasil, ele tinha uma sala. Ele falou, pô, eu vou pegar um trabalho, eu queria dobrar meu faturamento, mas aí eu tenho que alugar uma sala maior. Isso não acontecer, eu já estou gastando mais. E aí eu contrato mais gente. E se o trabalho não vier, o que, que eu faço com essas pessoas? Meu, você está ali, né? A sua empresa tem muitas pessoas que dependem dela, né? Você muitas vezes deixa de receber para poder pagar as pessoas que trabalham com você. Então é um pouco cruel até quando você é um microempresário. E aí existe a quarta opção, e eu não sabia que ela existia. E quando ela chegou, eu falei, meu Deus, é isso, é tudo que eu precisava, é tudo que eu queria. Eu já tinha desistido da limpeza, já tinha falado que eu não queria mais, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. As pessoas, meus amigos, assim, falam, você tá maluca, você tá no lugar mais caro dos Estados Unidos, você vai se dispor a, não quero mais os meus clientes de limpeza, ó, quem quer? E aí, você vai fazer o quê? E eu não sabia. Aí chegou um momento, assim, né, que foi muito sincrônico, onde eu encontrei a Pamela, que é minha mentora, num estúdio de yoga, e ela estava ali, fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse totalmente inusitado, né? A pessoa estava servindo esse suco para mim, e ele, nossa, tá um cheiro gostoso. Eu falei, ah, é um óleo essencial, ah, eu quero. E eu dei para ele uma gota. E foi assim que eu vi a Pamela fazendo o trabalho dela e quis também entender o que era aquilo. E quando eu entendi que nesse lugar, com a terra, nesse modelo de negócio, eu ia ter todas as liberdades que eu precisava, de tempo, de dinheiro, de liberdade financeira, de poder viajar, de fazer acontecer. Eu olhei, eu falei, meu Deus, é isso, eu encontrei, eu não estou acreditando. E uma coisa que eu não tinha era a mínima noção do que era marketing multinível, fazer ideia, e ninguém perto de mim que tivesse alguma experiência com isso. Então, para mim, eu me joguei assim, sem medo. E eu sei que você que está assistindo essa apresentação, você pode ter algumas questões a respeito do marketing multinível. Algumas experiências, talvez suas ou de pessoas ao seu redor que já tiveram mais experiências com marketing multinível, e isso faz você ter um pouco de receio, não se jogar como eu joguei, assim, acreditando muito nesse modelo. E aí eu vou falar para você o porquê que a do Terra é diferente, o porquê que a do Terra não é uma pirâmide, que muitas pessoas falam, né? Eu já vi comentários em posts da do Terra, assim, ah, essa galera aí que está vendendo olhinho, que piramideiro e não sei o quê, e as pessoas acreditam, né? É porque elas não tiveram a oportunidade de alguém explicar para elas o que de fato a gente faz. Então, tirando toda essa parte maravilhosa que é o compartilhar, que é a busca que eu tinha de me sentir livre e de viver, de fazer aquilo que fazia sentido para mim, a gente trabalha com a melhor empresa do mundo. E o nome disso é um marketing de relacionamento. O conceito é basicamente esse de construção de uma auditora. Então, como que funciona essa historinha? Esse homem, ele carregava baldes para buscar água para a cidade dele. A cidade dele não tinha água potável, e aí ele ia e buscava o balde e levava para lá. Todo dia ele fazia isso, só que ele foi ficando velho, ele foi ficando cansado. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, nossa, eu vou construir uma adutora. E aí eu vou abrir a torneira e a água vai cair, eu não preciso mais carregar balde. E ele fez isso por um tempo, né? No período livre que ele tinha, ele ia construindo essa adutora, até o dia que ele abriu a torneira e a água saiu da torneira, ele não precisava mais carregar balde. Então, é esse o nosso trabalho. A gente constrói equipes e essas equipes, com o passar do tempo, com a estruturação, com a solidificação da sua equipe, você vai ter uma renda residual, que é isso que ele tinha. Ele não precisava fazer mais nada, ele só abria a torneira e aquilo acontecia. E isso acontece como, né? Tipo, o que é essa renda residual? No livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller, o Robert Kiyosaki fala sobre os imóveis, né? Então, pessoas que já investem em imóveis, elas sabem o que é essa questão
da renda residual. Então, você batalhou, trabalhou para poder comprar uma casa, e aí você trabalha nessa casa, né, reforma essa casa e aluga. E aí você começa a receber uma renda só pelo aluguel da casa. Se você não faz a manutenção, tem um inquilino lá, e aí uma hora ele te liga, olha, preciso que você venha aqui, porque preciso que você venha aqui porque estourou o encanamento, está com vazamento. Você vai lá e gasta uma grana. Ah, preciso que você venha aqui porque caiu a porta da cozinha. Você vai lá e gasta uma grana. E aí essas manutenções que você tem que fazer até que tudo fique certinho, né? Até que um dia você fala, meu, vou reformar tudo isso, vou reestruturar todo esse apartamento e pronto, não vou mais ter dor de cabeça. E aí a coisa acontece e você fica ali anos recebendo aluguel com aquilo rodando direitinho. Então é isso que a gente faz. A gente estava até falando antes da reunião, né? Hoje é o momento de reestruturar as equipes. Por que a gente faz isso? Para que a gente ajuste os lugares que a gente precisa para que a gente consiga viver de uma renda da nossa equipe que já está fluindo naturalmente. E isso se dá como? Se dá através dos pedidos que as pessoas fazem. Então, uma vez que você tem um cliente e o cliente ele entende como que ele pode ter mais olhos na vida dele, ele entende como ele pode usar os olhos para o bem-estar dele, ele vai sempre estar comprando. E isso faz com que você já fez o seu trabalho de dar o suporte, de continuar ajudando ele com educação continuada e tudo mais, e ele vai estar sempre fazendo pedido, e aquilo vai estar sempre rodando, e você vai estar sempre recebendo daquele pedido, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a do Terra e depois eu entro mais detalhada nessa parte do que a gente faz, tá? Então, a do Terra é a maior extratora de óleos essenciais do mundo. E não existe um óleo melhor do que a do Terra. Ponto. Não tem. Tem pessoas que podem dizer que sim, mas não tem. Isso você vai entender aos poucos. Isso você vai entender com o uso e entendendo a fundo quais são essas três grandes pilares da do Terra, que é o Healing Hands, o Co-Impacto e o CPTG. Nesses três, você vai aumentando a sua crença na do Terra e vai entender o porquê que ela é tão gigante, por que ela, em 7 anos, teve um crescimento como o da Apple, de faturar o primeiro bilhão. E assim como a Apple também, ela nasceu de um sonho, né, dessa mulher aqui, da Emily Wright. Ela, com 2 amigos, ela decidiu, então, procurar o melhor óleo essencial do mundo, porque ela descobriu, já vinha do mercado, e viu que não tinha óleo essencial, as pessoas vendiam óleos adulterados, metade puro, metade sintético, e aí ela falou, não, eu vou levar o puro. E aí foi como essa missão no coração dela, que ela começou do Terra, buscando, ligando, tentando encontrar o melhor essencial do mundo, hipotecando as casas, vendendo os carros, no maior aperto, para começar a do Terra do zero e por meios próprios. Né? Eles não buscaram financiamento de ninguém e até hoje a do Terra é somente dessas pessoas. Não tem banco, não tem dívidas, não tem nada. E por isso que ela é tão próspera, por isso que ela é tão livre. Né? E aí ela pode fazer o Co-Impacto, por exemplo, que é uma maneira de um trabalho conjunto com as pessoas que trabalham com a gente na extração dos óleos e na destilação dos óleos essenciais. Então, a gente não tem intermediário. Normalmente, as empresas, existe uma pessoa que vai lá buscar os óleos essenciais na ponta, e aí ela vende galões para as empresas que querem vender óleos essenciais. Você não tem rastreabilidade e você acaba sujeito a pagar o preço daquele intermediário. E você não sabe o preço que ele pagou. Normalmente, ele faz um trabalho escravo com as pessoas. Ele compra muito barato para poder vender a um preço mais caro e só ele ter lucro. E aí a do Terra, sabendo que existe essa prática no mercado, ela cortou o intermediário e vai direto na fonte. Então, aqui a Emily Wright, ela está lá no Nepal, na nossa extratora de Wintergreen, né? Dali que a gente tira o ingrediente principal do Deep Blue. E chegando lá, ela viu o furacão que tinha passado na região ali, né, onde da comunidade de extratores, e muitos tinham perdido as casas. E ela então falou, gente, não dá para a gente só vir aqui fazer negócio, a gente tem que ajudar essas pessoas. E aí foi então que nasceu, na verdade, o Healing Hands, e é uma organização que é uma perna da do Terra,
onde ela faz ajuda humanitária. E aí a Healing Hands entrou, então, para poder ajudar essas famílias que perderam as casas no Nepal e já levaram hospital para a Somália, água potável para o Nepal também, já levou dentista para Amazonas, material escolar, já combateu o tráfico, combate ainda, né, o tráfico de mulheres com a venda do óleo Hopes e outros produtos da Duterra. E a ideia da Duterra é triplicar esse impacto até 2030. Então, assim, o quanto de pessoas que ela ajuda, o quanto de pessoas que ela contrata para fazer a extração dos óleos essenciais. Então, é um trabalho, uma parceria justa, um trabalho onde as pessoas recebem o que elas merecem, são tratadas com dignidade. O mínimo que a comunidade, aquele local que faz a estação tem que ter é água, escola e medicina, né, e hospitais. Então, a Duterra, ela preza muito pelo cuidado dessas pessoas. E aí você pensa, né, para quem acredita que eu acredito, se você acredita em óleo essencial, você acredita que as plantas têm alma, elas sentem, e a hora que a pessoa vai extrair as flores, né, aquele óleo essencial, se ela está com raiva, se ela está mal-humorada, se ela está desgostosa da vida, se ela está sem comer, se ela está vendo os filhos doentes em casa sem ter hospital para levar, você acha que a energia que ela está colocando ali naquele trabalho é boa? E se ela está bem cuidada? E se alguém está olhando por ela? Se ela está recebendo um dia, se ela está recebendo um valor que é justo, que ela consegue ter visão de futuro na vida dela? Com certeza isso vai reverberar naquilo que ela está fazendo com as mãos, né? Aquele trabalho manual de estação, e vai chegar nas nossas mãos um óleo bem diferente. Então, é por isso que a do Terra é a melhor. Não é só pela preocupação em estar puro, em ter uma qualidade de padrão, né, o mais padronizado possível, é também esse amor que vem desde lá da ponta e que faz todo o processo até chegar na nossa mão, tá? Então, entrar a fundo, tanto no Coimpacto, quanto no Healing Hands, quanto no CPTG, é muito importante para você entender o porquê que fazer marketing multinível para o Terra é uma experiência completamente diferente, tá? Tem empresas que chegam no Brasil e fecham, né? Muito trazendo expectativas enormes, as pessoas investem, né? Muitas pessoas investem, acreditam no modelo e chegam e não dá certo, e ela vai embora. Ou pessoas que têm que comprar muito produto e fica com aquele monte de produto em casa e você é obrigado a fazer esse estoque e aí, né, fica inadmissível. Você pagando pelo seu próprio negócio, aí não faz sentido. Aí todo mundo fala, isso daí não funciona, você, né? Ou aquela questão de pirâmide que é completamente legal, que não é o caso que acontece aqui, que eu vou falar para vocês como funciona nosso plano de compensação. Então, assim, entendendo a fundo a do Terra, você percebe por que ela é diferenciada e por que esse modelo de negócio dá muito certo, principalmente por ser um produto que vende sozinho, tá? Quem não dá certo na do Terra, voltando lá para o começo da apresentação, não está disposta a passar pelos processos de desenvolvimento pessoal, entender a maneira com que a gente faz. Às vezes você vem de um trabalho que você tem que só trazer a bagagem. Você não precisa trazer a persona. Então, você é uma advogada, né? Você ali sabe de leis, quando chega a sua palavra, você sabe, você acontece. Quando você chega no óleo essencial, meu, não sei. Como fazer esse negócio? Eu não faço ideia. Então, assim, chegar como aprendiz mesmo, entendendo que tudo que você trouxe é um background importante, é algo que é sua bagagem, que você tem que honrar, mas aqui é uma vida nova de fato. E a gente é quem a gente é. Então, não é mais diploma, não é mais cargo, não é mais nada. É você ali no papel de servir e no papel de ter como um grande objetivo realizar seus sonhos, né, e ter uma vida diferente do que você já estava tendo, seja emocionalmente, seja financeiramente e tudo mais. Então, dá certo para os dispostos, eu sou uma delas, algumas pessoas que estão aqui também são os dispostos que faz o negócio acontecer, tá bom? Aqui mostrando um pouquinho o nosso mapa, né? Então, os óleos e da onde eles são extraídos no mundo inteiro é muito lindo de ver. Esse ano, final do ano, a do Terra vai, desculpa, o ano que vem, daqui a um ano, em novembro, a do Terra vai fazer uma viagem com os consultores que quiserem participar e alguns vão ganhar também.
de ir até o Quênia, que é um lugar super promissor, que a Duterra está fazendo um grande movimento de extração de óleo essencial no Quênia, é um grande objetivo para mim, em 2023, poder chegar no Quênia e ver a extração e esse movimento que a Duterra está fazendo na África, que para mim é um chamado, assim, de conhecer a África, de fazer esse trabalho humanitário, enfim, é um grande sonho. E quando eles falaram que, nossa, a gente vai voltar com a viagem de Coimpá, que vai ser no Quênia, eu falei, nossa, já vi qual vai ser meu destino para o final do ano. Então, a do Terra permite você sonhar e sonhar muito, né? Eu tive a chance de conhecer a Jamaica através da Terra, nós fomos em família também para o México, a galera do Brasil já teve a chance de ir para Amazonas, ver a Copaíba, de ir para o sul, ver a estação dos cítricos. Então, assim, são oportunidades incríveis que você vai ter na sua vida, e você também pode contactar pessoas do mundo inteiro. A do Terra Global, ela acabou de abrir na Índia, ela acabou de abrir no Chile. Você pode falar com pessoas, amigos que estão no Canadá, na Austrália, na Europa, no Japão, na Nova Zelândia, sabe? Na África do Sul. E aí você pode também falar assim, amiga, então eu tô indo para aí, vamos fazer um tour pela Europa, então espalhando olhinho, bora, vamos fazer um mochilão, vai lá, se joga, você pode fazer isso. Ah, então eu meu sonho é para a África, vou passar 3 meses na África do Sul, espalhando a linha, vai, se joga, tem do terra lá. Então, assim, expanda. Eu sei que, dependendo de onde você vem, a tendência é que as pessoas querem que você só murche, né? O seu cérebro fica ali condicionado a fazer aquelas coisas que você sempre faz ou que precisa fazer. Quando você chega na a do Terra te convida a expandir, a abrir de novo o seu olhar para o mundo e para todas as possibilidades que existem, tá? E aqui, mais ainda, a possibilidade, né? Que é a parte da grana, do ganho financeiro que você pode ter, que no caso, chegando em Presidente Diamond, que é o último ranking, mas não o último, você pode começar uma nova conta e chegar no último ranking novamente. Então, o Presidente Diamond te permite ter uma renda de mais ou menos R$ 222.000 por mês. Então, assim, mais expansão do que isso, você fala, o quê? Eu estava achando que o máximo que eu ia chegar era, tipo, gerente da empresa que eu trabalho, que eu ia ter, tipo, R$ 50.000, e nesses R$ 50.000 eu ia ter um burnout no meio do caminho. Não, você está me falando de 222 mil por mês, sim. E não é só falando. Existem pessoas no Brasil que já estão fazendo isso. E algumas, muitas, assim, talvez umas 5, 6 pessoas já conseguindo acessar esse valor, tá? Eu sou Diamond, celebrando, né, esse mês o retorno ao Diamond, vou explicar por que o retorno ao Diamond. Então, eu já estou há 4 anos na Duterra e chegamos nesse mês novamente ao Diamond. Fala, mas por que novamente? Você não é Diamond? Sim, sempre fui. Uma vez que eu atingi, eu sempre serei Diamond. Só que no começo do mês, todo mundo começa igual. É como uma empresa de vendas mesmo, né? Você fecha o mês, começa do zero. E aí o que acontece? A minha equipe ela já está grande o suficiente, onde a água já rola. Já acontece um volume natural ali dentro da equipe. Só que não estava acontecendo de uma maneira onde eu conseguia atingir Diamond de novo. Tá, mas o que é Diamond então? Bom, Diamond são 4 S, são 4 Silvers. E o que são 4 Silvers? Vamos ver qual é o Silver. Aqui é o Silver, então significa que eu tenho 4 equipes, 4 pessoas que estão comigo como parceiras, atingindo o Silver. E o Silver é quando cada uma dessas pessoas tem 3 Ezinhos, que é esse E de Elite. Então, eu sou Diamond quando 4 das minhas equipes atingem o ranking Silver, que significa que ela tem 3 equipes que são Elites. Tá? E o que é Elite? É quando quando a equipe consegue juntar 3.000 PVs por mês. Então, naquele mês, né? No mínimo. Então, 3.000 significa que o PV é a moeda da Terra, então vamos dizer assim, $3.000, né? Porque o PV aqui nos Estados Unidos é meio 1 para 1, alguma coisa muda, mas vamos dizer assim, $3.000 de faturamento em cada uma das equipes, e eu tenho então 3, 6, 9, 12 elites, 3 em cada uma das minhas silvers, eu sou Diamond. Nossa, Paula, mas é tão complexo? Não, não é complexo, até simples, mas é complexo
todo mundo se alinhar junto, né? 3, 6, 9, 15 elites ali naquele mês conseguindo estar engajado e fazendo aquele movimento para conseguir chegar lá. E como que a gente faz? Vou falar mais para frente como isso acontece. Então, envolve um período de solidificação, de você conseguir continuar no crescimento contínuo, e isso só depende da gente, né? Porque a gente não tem cartão para bater, a gente não tem um chefe que fica lá no nosso cangote falando o que a gente tem para fazer, é tudo do nosso propósito, da nossa vontade de querer fazer algo diferente, de tentar ver o que tá errado, aonde eu preciso melhorar. Normalmente, a sua liderança é o reflexo da sua equipe. Então, se você está um líder que não está ligando, que está meio devagar, a sua equipe vai sentir isso, pode ser que ela comece a ficar mais devagar, não estando tão motivado. Então, assim, tudo é nossa responsabilidade. E aí, cabe a você buscar aonde que está as questões que você precisa trabalhar. Então, assim, nossa, Paula, os ganhos são ótimos, né? 34 mil, pô, é muito bom. Mas a gente trabalha bastante, principalmente no nosso crescimento e na busca de sempre novas pessoas. Então, você está disposta a ter uma renda que dificilmente você teria numa empresa onde você trabalha livre, trabalhar de onde você quiser. As pessoas que estão com você estão porque querem, não é porque assinou um contrato, porque tem que ficar olhando para sua cara, tipo, por obrigação. Tá aqui porque quer. E aí você fala, eu quero. Pô, não tem nada a perder. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Então, assim, 34 mil reais no Brasil, eu acreditava que eu não ia chegar nesse patamar, porque eu não estava disposta a trabalhar no CLT para conseguir chegar nesse nível, né? De tipo, ia ficar muito louca já, milhões de celulares. Imagina, eu fui morar no Havaí. Você acha que eu tenho perfil de uma executiva de São Paulo? Não tenho. Então, assim, o que, que eu ia fazer da vida para conseguir chegar nesse patamar? Só fazer do terra. Então, se você é aquela pessoa meio que fora da curva, que não tem aquela questão muito de eu preciso do meu salário todo mês ali certinho, aquela segurança, aquela certeza que acaba te limitando. Se você é uma pessoa que quer mais e que você acredita em você, esse é o seu modelo de negócio. É a do Terra que você precisa estar, tá? Aqui fala um pouco sobre como você funciona as comissões, como que você faz esse volume de dinheiro chegar na sua mão, que é através desses 4 tipos de bonificação. No início, você começa a receber muito bônus de poder de 3, é onde a gente foca na nossa equipe para que você estruture isso, para que você consiga ter essa renda, que pode ser até conseguindo uma estrutura de quase 50 pessoas, bem, todo mundo organizadinho, você vai fazer R$ 7.500 por mês. E tem também o bônus rápido, que são as pessoas que você vai trazendo, você vai recebendo em comissão, tá? Com o volume que você tem, você recebe o Unilevel, que já é quando você tem uma equipe maior, quando a sua construção já está mais adiantada, e os bônus de liderança quando você atinge algum ranking de liderança, que é quando você já tem equipe embaixo de você. Então, que é a partir do Premier, né? Que são essas pessoas. Ai, Paula, então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber que você precisa de 3 equipes. 3 pessoas que vão estar com você. Tá, mas quem são elas? Você que diz. Amigas que você acha que tem um perfil para fazer isso com você, né? Alguém da sua família, alguém que você você já vem na sua cabeça e fala, nossa, fulana falou, agora está puta da vida com o trabalho dela, eu posso oferecer essa condição. Será que ela não vai, será que ela vai querer? Né? Então é para essas pessoas que você vai falar e vai convidar para fazer esse empreendimento com você, ser parte da sua equipe, tá? 3 pessoas junto com você, você já começa a fazer o negócio acontecer. E aí, o segundo passo é você também escolher como que você quer fazer isso, né? Então tem as pessoas que falam assim, olha, eu amo meu trabalho, né? Tem pessoas, por exemplo, que são nutricionistas e amam os olhos e que vão colocar os olhos dentro do consultório, dentro do atendimento delas. Elas não têm pretensão nenhuma de deixar de ser nutricionista. Então elas vão ser compartilhadoras. Elas vão estar ali vendendo um olhinho para os clientes, de repente cadastrando alguém, e aí ela vai dedicar um pouco de tempo da vida dela nisso, porque ela tem o trabalho que ela ama, e ela vai ter uma renda de R$ 1.150, R$ 2.800 por mês, que normalmente cobre o pedido que você tem que fazer todo mês quando você é consultora. Aí você fala, nossa, eu quero complementar a renda, né? Eu já estou num trabalho que não me dedica, meu negócio já roda sozinho, eu vou conseguir, então, ter mais tempo para me dedicar do terra. E eu quero fazer isso, né? Eu quero
chegar a ranks maiores, eu quero, de repente, conseguir chegar a Silver, eu tenho vontade de conseguir ser Diamond, então aí você vai dedicar um pouco mais de horas no seu dia, e aí você vai ter uma renda maior, proporcional ao tempo que você está dando para o seu negócio. E se você quer substituir a renda, fala, não, vou fazer carreira mesmo na Terra, é isso, eu quero, você vai trabalhar tempo integral, né? E com certeza você vai receber também um valor de acordo ao todo o tempo que você está dedicando a isso. A do Terra é a minha única renda, né? Eu não trabalho com outra coisa, me dedico desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir ao meu negócio, amarradona. Eu estou fazendo um desafio do Milagre da Manhã, e semana passada, que estava rolando altas promoções, eu falei, gente, eu tinha que fazer afirmação, meditação, silêncio, um monte de coisa. Eu só queria responder meus clientes, eu só queria falar o que estava rolando, eu só queria continuar trabalhando desde a hora que eu acordo. Porque é muito difícil a gente ter uma má notícia. Normalmente, a gente tem pessoas que querem os olhos, pessoas que estão em dúvidas de como elas usam os olhos, pessoas que consultoras ali pedindo apoio, então a gente quer mesmo que todo mundo pergunte, queira saber o que ela precisa fazer, se ela está fazendo certo. Então, normalmente, 99% das minhas mensagens não são mensagens que me tiram do sério, não são mensagens que me fazem ter um mau dia. Normalmente só fazem meu dia ser mais florido e me deixar mais entusiasmada ainda com o meu trabalho. Então, eu trabalho sempre que eu posso, né? Minha filha fica aqui comigo, e então eu tenho que dividir o meu tempo com ela, mas já cada vez mais conseguindo só viver da do terra de fato. E meu marido, né? Falei que 2 anos a gente está nômade, 2 anos ele está sem trabalhar. E está só no rolê com a gente, né? Fazendo esse rolê do terra, indo para todo canto. Agora, na Flórida, a gente já quer virar uma família normal. Onde ele trabalha, eu trabalho, minha filha vai para a escola, e assim a gente tem uma vida mais normal. Não sei por quanto tempo. E aí, esse é o sistema que eu estava falando, que é o que a gente precisa fazer. Então, a gente começa se preparando para fazer desse negócio. Então, assim, nossa, eu vou comprar os meus óleos, eu vou usar, vou ter alguns vidrinhos para fazer diluição, porque eu quero passar na minha filha, eu quero experimentar nas crianças. Eu vou ter alguns vidrinhos que eu vou usar para dar amostra. Eu já vou fazer a minha lista de pessoas que eu quero contactar, as pessoas que eu quero que sejam minhas parceiras. Então, você se prepara para os próximos passos. Aí você convida, então, uma pessoa para estar assistindo essa aula de quarta-feira, para assistir uma aula básica dos óleos essenciais, você envia para ela uma das aulas de educação continuada que a gente tem, por exemplo, ela tem filho, ela gostaria de entender como ela pode usar no filho dela, você manda uma aula para ela, né, convida ela a assistir, fala, então, quando você assistir, vamos continuar conversando, ou divulga no seu Instagram sobre os benefícios dos óleos. Isso você já está convidando as pessoas a se interessar pelo aquilo que você está fazendo, né? E apresentando para elas. O apresentar, então, é isso que eu estou fazendo. Você cadastra. Então, se alguma de vocês ainda não é cliente da Duterra, quando você se cadastra, você passa a ser da nossa equipe. E aí é aquele tijolinho, aquela construção que a gente faz com cada pessoa que chega. Tá? Então, o foco sempre é no cadastro, em aumentar a sua equipe, em conseguir construir, né, uma equipe maior, que é o tal do seu encanamento crescendo, tá bom? E o apoiar, que é isso que eu falei, que é quando você solidifica, né? Então, quando você cadastra, você cresce sua equipe, e quando você dá suporte, as pessoas compram, né, mais uma vez, entram no programa de fidelidade, aí você está tendo, então, dando um bom suporte e fazendo com que a sua equipe fique sólida. Um lembrete muito importante é que todas as pessoas que decidem, então, ser consultoras e assumem o compromisso tanto com você quanto com a equipe, né, com a pessoa que está te cadastrando e com a gente, né, em Emanescência, você precisa fazer 100 PVs todo mês, no mínimo. Então, nos Estados Unidos é $100, mais ou menos, $150, e no Brasil é uns de 550 a R$ 700, dependendo do que você compra. Então, é o seu investimento mensal no seu negócio. Eu, sendo Diamond, fazendo lá R$ 40.000 por mês, eu invisto os meus $100 por mês. Então, do mesmo jeito que você investe, eu também invisto e tenho cada vez mais retorno, né? E esses são os olhos que eu uso na vida, que eu não posso ficar sem fazer pedido meu, eu já tenho a lista de tudo que eu preciso, de tudo que está acabando, meu MetaPower, né? Então, assim, não tem como a gente não fazer pedido, uma vez que a gente vive de fato o do Terra.
Então, esse é o seu compromisso mensal. E aí você vem com a gente, né? A gente não está sozinha, trocamos mensagem todos os dias, pessoas, né? As ups as líderes, com as pessoas que estão com ela, eu converso com várias pessoas ao longo do dia. Então, a gente está sempre se comunicando e dando uma força uma para a outra, né? O que eu recebi nesse mês de Paula, estou puxando um poder de 3, eu estou puxando um ranking, e eu assim, nossa, eu vou olhar então, tô aqui dando, né, tipo, dando qualquer toque, dando uma força e mandando energia positiva para a pessoa conseguir. A Paula tá ali fazendo assim, a gente conversou todos os dias para conseguir atingir os objetivos. E é isso, né? A gente é um time, estamos juntas porque queremos e porque temos sonhos e objetivos a serem atingidos, então a gente vai junto. Aqui eu estava no Brasil com elas, eu construí toda a minha rede no Hawaii, então, assim, não conhecia a maior parte das pessoas e tive a honra e o privilégio de conhecer todo mundo, né, parte das pessoas, né, no tempo que eu estava no Brasil e que agora, morando na Flórida, esse tempo vai ser muito mais recorrente, né, estou muito mais perto, podendo ir mais vezes. Então, é isso. Obrigada por você estar aqui. Nosso lema como consultora é trazer esperança, restaurar os corações, criar líderes e viver dos nossos sonhos. Então, se você quer viver esse sonho com a gente, vem, você vai ser muito bem-vinda e muito obrigada. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, eu vou parar de gravar para a gente bater um papo.